Vamos orar, irmãos? Que bom que nós estamos juntos. Daqui a pouco chegam os outros irmãos, mas nós já vamos começando em nome de Jesus Cristo. Jô, dá graça, por favor, pede para o Espírito Santo nos guiar, nos orientar e nos dar a revelação daquilo que Ele tem para a nossa vida hoje. Amamos que o Teu Espírito nos dê orientação e revelação da Tua palavra, para que ao término desse encontro nós possamos sair daqui sem inquirir, com a nossa consciência e responsabilidade como filhos mais aguçados. O único que nos conduza ao caminho da revelação, ao caminho da sensibilidade e, acima de tudo, da comunhão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sente-se, queridos. Irmãos, 5 minutinhos para a gente rever a última aula. E nós tivemos o privilégio de termos terça passada o testemunho maravilhoso dos missionários que estiveram conosco. Então nós não seguimos aqui na sequência, mas vamos dar continuidade. E eu creio que o Espírito Santo vai falar muito conosco hoje, pelo menos comigo falou muito hoje quando eu estava preparando a aula. Todo mundo que prepara a aula sabe disso que eu estou falando, né? A gente é duplamente abençoado. Não sei, talvez os outros ministros possam dizer, mas eu quando estou preparando o sermão e estou lá às vezes escrevendo, pontuando e orando, a gente está concentrado ali nesse tempo com Deus, e aí a gente escreve uma coisa, o Espírito Santo toca, muitas vezes eu confesso que eu choro quando eu estou escrevendo ali. E daí eu digo assim, meu Deus, eu sou duplamente abençoado, né? Quando eu estou preparando e quando eu estou compartilhando. E tem esse poder, quando a gente vai preparar alguma coisa para ensinar, como a gente aprende? Isso é uma técnica de estudo, eu não sei se você sabe disso. Então, uma técnica de estudo é você estudar como se você fosse dar aula para alguém. Então, imagine como se fosse dar, ou até arrumar um cobaia mesmo e dar aula. Diga que você tem um curso lá de enfermagem, é uma técnica que cai muito bem. Muito bem. Deus tem para nós uma nova vida e uma nova história. E essa nova vida não é uma nova vida qualquer. Nós colocamos aí, vamos mirar nas estrelas, porque o Senhor tem algo muito grande para nós. Nós perguntamos isso e vamos repetir, né? Você está vivendo hoje tudo aquilo que Deus tem para você? Eu acho que a gente pode pegar a resposta do Fernando e para todo mundo. Talvez tenham áreas da nossa vida que nós estamos assim, glória a Deus, estou voando. E talvez tenha áreas da nossa vida que, olha, isso aqui eu preciso crescer muito. Às vezes tem uma área, pais queridos, tem uma área que assim, eu estou além do que eu pensei. Mas isso não quer dizer que a gente não possa crescer nas outras áreas. Senta para cá, lindo, por favor. Temos lugares e daí eu não tenho que virar a cabeça. Obrigado, Miguel, Décio. Obrigado, queridos. Ok? Irmãos, hoje nós vamos, não estou lembrando de Abraão, mas no final, se Deus nos permitir, eu quero falar de novo de Abraão ou de Abraão, e esse personagem, como ele tem para nos ensinar. Hoje Deus me falou alguma coisa muito forte sobre Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, eu quero terminar com isso. Abraão, para viver o extraordinário de Deus, teve que deixar o conforto para uma longa jornada. Essa jornada não foi fácil, né? Agora, se Deus tem uma proposta para você, isso não quer dizer que essa proposta ela vai acontecer da noite para o dia. Quando Deus fala para o povo de Israel, por exemplo, quando eles chegam diante de Canaã, olha, eu dei essa terra para vocês, mas a terra estava cheia de gigantes e eles tinham que conquistar a terra. A terra já era deles, mas eles tiveram que lutar, eles tiveram que entrar, entende? Então pensa bem, o Senhor fala assim, vou te dar, não sei, estou dando um exemplo, vamos supor que você diga que você esteja buscando de Deus alguma coisa em relação à sua vida profissional. E Deus diz assim, não, vou te dar um emprego. Ué, será que Ele vai te dar um emprego se você não sair para procurar esse emprego? Será que você não vai ter que passar por processos seletivos e tudo mais? Faz sentido o que eu estou dizendo? Deus fala assim, vou te fazer de você um grande empreendedor. Ora, você acha que você vai acordar no outro dia
e a hora que você acordar no outro dia, a sua empresa já está lá, uma empresa que vale milhões, ou você vai ter que começar o empreendimento, vai ter que trabalhar nesse empreendimento? Eu acho que você vai ter que trabalhar. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então veja bem, você não vai conquistar o que Deus tem para você se você não se mover, não é? O que desperta você? Falamos, numa floresta você tem um passarinho e tem uma rocha. Para despertar um pássaro, um raio de sol já desperta. Uma rocha você precisa de uma dinamite. Às vezes a gente precisa acordar, até ter um chacoalhão na nossa vida para sairmos daquela posição. E às vezes, irmãos, nós queremos grandes coisas na nossa vida de uma vez. O que eu tenho entendido no Senhor, e se vocês entenderem diferente, eu estou aqui aceitando assim aprender também. A minha experiência diz que o Senhor vai fazendo pequenas mudanças na nossa vida. E quando a gente olha para trás, a gente vê, meu Deus, como a gente mudou. Como aquilo alterou a nossa vida. Uma decisão lá atrás, né? Quando às vezes a gente entregou a nossa vida para Jesus, a gente talvez não tinha ideia da implicação que seria aquilo. Ou um casamento, ou sei lá, uma decisão de entrar no serviço, de entrar... Aquele curso que você começou a fazer lá atrás, parecia assim, um curso, e aquilo mudou totalmente a direção das coisas, uma mudança de cidade, Odécia, e coisas desse sentido. Então, pequenas mudanças, às vezes Deus vai pedir para nós coisas pequenas. Outra coisa linda é que Deus quer que todo mundo ganhe, irmãos. O projeto de Deus, olha, Deus tem um projeto extraordinário para cada um de nós. Entende? Não há aquele irmão lá tá vivendo tudo aqui, mas é porque é com ele. Não, com você também. Agora, o extraordinário para mim não tem que ser necessariamente extraordinário para o outro. Eu tenho que viver o meu extraordinário. Ok, não? O que foi o extraordinário para Abraão? Começou com sair da sua terra, do meio da sua parentela. O que foi o extraordinário para Oséias? Vocês lembram o que Oséias teve que fazer? Oséias teve que queimar as carroças. Eliseu queimou as carroças. Né? O que foi extraordinário para cada um, para começar o de cada um? Pedro estava lá nas redes, e o extraordinário para ele começou com Jesus falando assim, vem e segue-me, ele largou tudo e foi seguir Jesus. O extraordinário para ele começou com isso. Lembra o Mateus? Mateus tinha uma boa profissão, um bom plano de carreira, e o extraordinário para Mateus foi largar tudo o que ele estava fazendo. Possivelmente o extraordinário para Mateus foi ganhar menos do que ele ganhava. Mas eu tenho certeza que quando chegar no céu a gente falar com Mateus, ele não se arrependeu. Né? Muito bem. Se você continuar fazendo o que sempre fez, não pode querer obter resultado diferente. Então, nós estamos falando de coisas que tem que mudar os nossos hábitos. Eu fiz um slide quase igual essa semana, eu não tinha nem me ligado disso. Mudar a realidade tem que mudar a percepção. Vamos falar mais sobre isso também, do contrário não resolve. E aí nós só pincelamos, mas não falamos muito. Se Satanás quer destruir o extraordinário na nossa vida, ele começa quando? Desde a nossa infância, desde o nosso começo. E aí nós vamos falar, hoje vamos começar a falar, mas nas outras aulas também, principalmente nós vamos pincelar em cura interior. Vamos falar de crenças, de traumas que a gente tem, que nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E à luz da Bíblia, tá, irmãos? Eu brinco aqui, que se a gente quiser terapia, procura o Fernando, a Karina, porque eles vão ter técnicas para isso. Eu vou tentar falar à luz da Bíblia para vocês, em nome de Jesus. Agora, as crenças limitantes, elas criam barreira no nosso coração. Ok? Quem lembra de algum personagem na Bíblia que Deus chamou ele para alguma coisa e ele colocou barreiras? O jovem rico, mas o jovem rico, Jonas, Gideão, ele quase falou para Deus assim, eu sou o verme do cocô do cavalo do bandido. Olha o que ele vai falando assim, minha tribo é menor,
minha família é menor e entre os meus irmãos eu sou menor. Então Moisés argumenta com Deus, eu não sei falar. E aí alguns argumentam que Moisés possivelmente poderia ser gago. Né? Vocês já viram essa teoria? Não. Que Moisés talvez fosse gago, porque ele argumenta, eu nem sei falar. E em cada caso, Deus colocou para eles no lugar deles. Né? Olha, não é isso não é verdade. Então isso é maravilhoso a gente entender esse processo de Deus. Ok? Essas barreiras nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Aí paramos nisso na última aula. Eu peguei aqui um material que eu tenho e eu quero usar uma ilustração, uma coisa aqui para a gente falar dessas coisas aqui. Deixa eu ver o que eu acho. Não deixei marcado, mas é rapidinho aqui, eu acho. Muito bem. Vamos pensar em algumas coisas sobre as crenças. Só rapidamente vamos pensar algumas coisas sobre as crenças. Nós temos ali 8 pontos para a gente pensar sobre as crenças. Saúde, sexo, dinheiro, felicidade, velhice, sucesso, amor e Deus. Alguém poderia, vai ser rapidinho, talvez cada um falar uma coisinha, a gente só vou pincelar para a gente, talvez vai entrar mais para frente, vai entrar mais profundamente mais para frente. Mas quando a gente fala em saúde, o que você de fato pensa? O que é saúde para você? Ou para alguém aqui? Alguém pode falar o que é saúde? Então, não precisa falar todo mundo de uma vez. Saúde é estar bem. É estar bem. Capacidade plena. Oi? Capacidade plena. Estar bem. Tá. Aqui, deixa. Gente, escuta aqui, ó. E até o Eduardo, homeostase. Não, deixa eu só vou repetir para ficar gravado aqui, ó. Homeostase, o senhor Fernando, nosso doutor psicólogo, está falando. Explica para nós, irmão. Viver em equilíbrio em todas as áreas. Viver em equilíbrio em todas as áreas. Brincadeiras à parte, vamos lá. Joia. Mas pensando na resposta que vocês estão dando, capacidade plena, estar bem, viver em equilíbrio em todas as áreas. Responda para si mesmo. Você está vivendo uma capacidade plena? Você está vivendo equilíbrio em todas as áreas? Você está bem? Por que é interessante nós pensarmos isso? Eu queria pensar em 2 coisas em todas as coisas. Primeiro, uma coisa que a gente tem muito é responder politicamente correto. Ou pelo menos em teoria o que a gente sabe. Então nós temos assim muitas vezes respostas boas e respostas até corretas. Agora, nós estamos andando em fé com aquilo que nós dizemos que cremos? Ok, não? Faz sentido? O exemplo que eu sempre costumo dar, que é uma base simples, a gente sabe que refrigerante faz mal para a saúde e a gente continua tomando refrigerante. Então percebe que há uma incompatibilidade entre o que nós afirmamos e entre o que nós vivemos? Então, de fato, não cremos naquilo que dizemos que cremos. Faz sentido ou não? Porque se eu, de fato, tivesse fé que refrigerante fizesse mal, eu não faria. Ah, não, mas eu acredito, meu problema é outro. Meu problema é a imaturidade, então. Por quê? Porque eu priorizo o prazer do que minha saúde. Então, mas olha só, a brincadeira, a Karen está brincando e falando sério ao mesmo tempo, e é engraçado como nós, em certas áreas, somos super maduros e às vezes em outras áreas temos que crescer muito. Então, por exemplo, só brincando aqui, se a gente pega os nossos irmãos fitness, talvez deem aula de uma vida fitness. Eu não estou dizendo o que é o que não é, só estou dando exemplo, tudo bem? Não. Daí, por exemplo, só estou dando exemplo, irmãos, não estou assim dizendo o que é o que não é. Mas vamos imaginar que a pastora Aline, ela seja um exemplo de vida fitness.
mas não tem uma vida disciplinada de oração como ela tem na vida fitness. Ou, por exemplo, alguém tem uma vida de oração 100%, mas não tem um cuidado com a sua saúde. Então, mas veja bem, olha só que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. A gente está brincando, mas o que eu quero levar vocês é o seguinte. Deixa o Espírito falar ao seu coração. Nós estamos impedindo Deus de promover na nossa vida uma vida extraordinária. É isso que eu quero que você entenda. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, nós não, eu acho que nós aqui somos bem maduros para isso, mas muitas vezes a gente vê as pessoas culpando a Deus porque as coisas não acontecem como elas desejam. De uma maneira geral, irmãos, nós estamos vivendo hoje o resultado de coisas que a gente plantou. Obviamente que pode acontecer um acidente, que seja... Oi? Um acidente sei lá, você está andando de carro, alguém bateu em você, um acidente mesmo. Não foi você que plantou, mas fez parte da vida, né? Às vezes você, por exemplo, pode ter uma doença que é resultado de 30, 40 anos de uma má alimentação, por exemplo. Agora, você pode ter uma doença que é resultado de uma herança genética, você não plantou isso necessariamente. Mas o que eu quero dizer, em modo geral, quando eu fiz a pergunta lá no começo, na outra aula, você está vivendo tudo aquilo que você acha que Deus tem para você? E aí nós precisamos, primeiro, ter uma consciência, e essa consciência é boa. O primeiro passo é eu ter a consciência, eu aceitar, não, é verdade. Agora, só isso não me faz maduro. Só isso não muda a minha vida. Entendeu? Sinceridade é um ótimo primeiro passo, mas não muda. Eu posso ser a vida inteira sinceramente estúpido. Eu posso passar a minha vida inteira sendo sinceramente idiota. Eu posso passar a minha vida inteira sendo sinceramente negligente com a minha saúde. Ou com a minha vida de oração. Percebe? Vocês estão comigo ou não? Então, eu acredito, irmãos, claro que eu quero falar sem ofender, mas eu também não quero falar o tempo todo como se eu falasse a crianças. Porque eu quero andar nesse processo junto com vocês. Ok? Então, nós vamos falar aqui, não é para que a gente termine ou ande daqui 6 meses e a gente volte, porque no final aqui, que eu estou pensando na minha mente desse período que a gente está estudando isso, sobre uma mente abundante, uma mente extraordinária, que é a mesma linha do que estava falando no ano passado, de uma maneira mais prática, é voltar daqui a 4 meses, 3 meses, a gente terminar aqui e eu vou fazer essas perguntas de novo. E eu tenho expectativa e esperança que a gente tenha mudado algo. Deixa eu dar um testemunho para vocês, muito simples, muito pequenininho, um testemunho particular meu, mas que tem sido um desafio para mim. O Senhor tem falado conosco, que a gente já falou no Conselho Ministerial e já falamos, né, temos falado na igreja que o Senhor tem nos chamado a oração. Ele nos chama a oração. E aí, claro, eu tenho buscado orar mais a Deus, tá? Mas o dia que o pastor Edmar veio aqui e ministrou, aquele dia tocou muito o meu coração em ganhar almas, tal. E eu lembrei do que Deus me falou sobre oração. A partir daquele dia, eu coloquei o meu relógio, o relógio para despertar às 3 horas da manhã. E desde aquele dia eu acordo às 3 horas da manhã para orar. Não consegui ser fiel todos os dias. Por exemplo, eu acho que há 2 noites atrás, que noite atrás eu nem ouvi de tremer. Acho que eu estava muito cansado, vazou. A hora que eu acordei, era 3 horas da manhã, não, já era 6. Tudo bem, mas eu virei o timão da minha vida nessa direção. Eu virei o leme nessa direção. Ainda é pouco. Eu sei que ainda é pouco. Mas eu ouvi uma palavra que ela falou algo e eu decidi fazer algo de fato. Eu lembro acho que mais de ano atrás, nós tivemos a presença dos missionários aqui, mas eu lembro uma vez quando o profeta Leandro falou comigo sobre eles ainda, acho que de outra vez que alguém veio aqui,
Porque assim, paizão, Deus está me chamando, falando alguma coisa, Deus está me chamando para ofertar em missões, para alguma coisa. Você lembra quando você me falou uma coisa assim? Tal. Não lembra, né? Mas tudo bem, você falou. Daí eu não sei, mas eu espero que ele, desde aquela época, se tornou um ofertante na obra missionária. Porque não adianta Deus me falar alguma coisa e aquilo, nossa, que demais, que culto maravilhoso, e daí passa, eu não me movimentei naquela direção. Vocês estão comigo ou não? Faz sentido? E isso, só para encerrar o raciocínio, eu não estou dizendo que a gente tem que mudar radicalmente. Bom seria. Mas eu estou propondo pequenas mudanças que podem mudar grandes destinos. Pode falar bem alto. Mas é bem fácil você receber uma direção e quando você não coloca em prática, você deixar isso passar. Porque a emoção faz a gente, não vou agora, é tal, mas o tempo vai passando, a emoção vai... Perfeito, por isso que a gente precisa tomar a decisão ali. Pastor Lom, me ajuda, eu ainda estou aprendendo, eu descobri porque aquele dia, quem lembra o dia que eu pus isso aqui para me seguir? Eu descobri porque parou aquele dia. Esse gesto faz parar a gravação, esse gesto faz começar. Acabou a bateria? Será que é isso? Tá, caca. Pode ser nada. Tá, mas tá retinho, tá pegando tudo, né? Vai pro lado. Não tá seguindo, porque a luz parou de piscar. Mas então... Estica o braço. Não, acho que acabou a bateria. Eu não carreguei. Mas não precisa sorrir, mas sorrir eu tenho. Não, mas não é aquele lá de cima. São 3 baterias, mas tudo bem. Mas eu descobri, porque depois fui assistir o negócio, por que parou de me seguir, né? E daí o sinal para gravar, para me seguir, eu faço isso. Daí ele mapeia ali, ele vai me seguindo. E o sinal para parar de me seguir é esse. Daí eu vi que todas as vezes que parou, eu estava assim, não, gente, porque não sei o que. Daí eu fazia daí é sacanagem também, né? Mas, ó, uma pergunta, por exemplo. Pergunte. Existem muitas mudanças que ela precisa ser gradativa, mas não existem outras que precisam ser radical? Eu acredito que sim. Acredito, por exemplo, vamos supor ambientes. Eu acho que tem ambientes que são nocivos que a gente tem que sair radicalmente. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Babilônia. Sai dela, povo meu. Vamos supor que alguém venha à igreja aqui, alguém aceite Jesus, alguém se converta, ou seja crente, mas tenha problema com álcool, com drogas, tal. Essa pessoa tem que sair do ambiente, radicalmente. É quase que impossível a pessoa ser liberta se ela continuar no ambiente daquelas pessoas. Porque, por exemplo, existem alguns exemplos quando Jesus ele fala para determinadas pessoas, vai e não peques mais. Então, esse não peques mais, por exemplo, não é assim, olha, vai aos poucos, vai deixando aos poucos, aí não, vai e não peques mais. E o próprio livro de Romanos fala também, né, da respeito 12:1, que fala da 12:2, que fala da mudança de mente. Renovar as nossas mentes. Isso é uma metanoia radical. Radical. O profeta tá demais hoje, né, irmãos? Tudo bem, gente, mas ok. Ó, vou falar uma coisa que eu já li em algum lugar, se eu não li a fonte da minha cabeça, tá? Mas eu li em algum momento, eu tenho certeza disso. Que uma mudança, se você recebe uma instrução, para que ela tenha validade na sua vida, você tem que tomar uma ação concreta em até 72 horas depois que aquele conhecimento chegou até você. Senão aquilo se perde de novo e vai que vai. Segunda crença, então nós estamos falando sobre crença sobre saúde. Nós falamos até agora uma crença relacionada à saúde. Então, qual é a sua crença? E lembra que a crença tem relação com aquilo que você foi formado. Então, se você foi de uma família, por exemplo, que você cresceu e ninguém cuidava da saúde. Eu tenho uma tia que ela sempre falava e até hoje ela fala, eu não preciso ir no médico, eu não vou no médico. Às vezes a gente cresce com aquilo, ou por exemplo, questão do sexo, né? As crianças estão ali, não sei se, agora o que eu pensei em falar, não sei se eu vou falar. Mas, por exemplo, se você cresceu num ambiente, numa família onde se ensinava que o sexo era sujo,
Às vezes você é crente, às vezes não, aleluia, você é crente, você conhece a palavra, mas mesmo assim, de alguma maneira, parece que aquilo é uma coisa, sabe? Assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, e eu vou falar coisas que eu ouvi falar quando era membro da igreja lá em 1980 e pouco. Mas se ouvia dizer de crentes que faziam buraco no lençol para ter relação porque sexo era pecado. Estou falando isso, pô, da década de 70, 80, mas... Sim, mas se veio daquilo ali, se é uma família que sexo era um tabu, não podia conversar sobre sexo. Né? Se não tinha que conversar. Então, daí você aprendeu de uma maneira suja, de uma maneira, não sei, através da pornografia, através... E aí, o que acontece? Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Às vezes você é uma pessoa bem casada, ama o seu esposo, ama a sua esposa, mas não consegue ter uma vida sexual plena. Porque, sabe, é tudo... Tem tabu, não consegue conversar, não consegue achar... Ou ao contrário também, né? Alguém que já cresceu num ambiente muito sexualizado, desde criança, daí já cresce em lascívia. Daí que nunca está satisfeito com nada. Eu vou dizer, como pastor, nós já escutamos das coisas mais adversas possíveis. É negócio louco, assim. Coisas de crente casado que ficavam anos sem ter relação sexual. Né? Assim, coisa absurda, que é absurda. E gente que o marido colocava filme pornográfico para eles. Não, pastor, mas a gente é casado. A gente é casado, então não tem pecado. Como não tem pecado? Sabe? Então, sabe, uma coisa lá ou cá. Então, Satanás quer distorcer tudo. E se você não tem uma pureza para entender isso? O sexo é puro, o sexo é de Deus. Você acha que quando Deus fez Adão e Eva, e Deus pegou e falou assim, ó, toma a mulher ali, ó, essa é tua mulher, tal, e ambos se tornaram uma só carne? O texto é claro, é o coito, é o sexo, é a penetração, uma só carne. E olha, glória a Deus. Você acha que quando Deus falou assim, agora uma só carne, Deus fala, não vou olhar não. Não, tal. Você acha que Deus não está presente na sua relação sexual? Você acha que os anjos do Senhor não estão ali? Ai, credo, pastor, não vou nem mais fazer sexo. Não, mas você imagina, mas quando eu falo isso, se na sua mente gera algum tipo de vergonha, algum tipo de uma coisa estranha, possivelmente há uma crença aí que não está legal, que precisa ser ajustada. Vocês estão comigo ou não? Né? E ainda falando da questão da experiência pastoral. Casais que são casados há muitos anos, que vivem bem, mas não conversam sobre o sexo. Não conversa. Ele não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ele gosta. E essa aula não é aula sobre ajuste sexual, não. Eu estou falando que são verdades que permeiam a nossa vida e a gente não se dá conta. Gente, o Gustavo tem 12 anos, a Eduarda tem 10, a Kiara tem 9. Eles já estão ouvindo falar sobre sexo. Eu não gostaria que eles falassem, mas eles já estão ouvindo na escola. E se a gente não falar em casa? Como é que vai ser o negócio? Daí, imagina que a Antonella está com quanto? 8. Quer dizer, se vocês não falarem com ela, como é que vai ser? Nossa, mas eu tenho vergonha. Eu também não sinto vontade de algumas dinâmicas. Meu menino está conhecendo pelo no corpo, está com pelo debaixo do braço, está com pelo nos Países Baixos. E ele fica todo feliz. Pai, olha aqui, olha não sei o que, olha não sei o que. E eu acho super legal. Eu quero que ele venha me mostrar o tempo todo. E que bom que ele pode fazer isso. Eu não tive isso. Vocês estão comigo ou não? Terceira coisa, a questão do dinheiro, né? A questão do dinheiro. Em relação a crenças, quem já ouviu afirmações assim, não, dinheiro é sujo? Quem já ouviu essa afirmação, dinheiro é sujo? Né? Outra aqui, quem é rico não vai para o céu. Quem já ouviu isso? Já ouvi. Não, rico não vai para o céu, né?
É coisa assim, o amor, como é que é? O dinheiro é a raiz de todos os males. Quem já ouviu isso? São todas afirmações mentirosas. São todas afirmações mentirosas. Ok? Né? Dinheiro, irmãos, dinheiro, ele não é sujo nem limpo. Dinheiro é dinheiro. Uma faca é boa ou ruim? Não estou falando da molação, né? Se ela está molada. Então, mas a faca, eu pego aquela faca é do mal porque matou alguém. Parabéns, depende da mão que está. Então, o que define não é a faca. O dinheiro, o que define se o dinheiro é santo ou sujo é a sua mão ou a mão de quem está. Amém? Vocês estão entendendo? Ah, mas o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz isso, não é verdade, irmãos? Não, a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então veja bem, se eu creio numa coisa, aquilo automaticamente, percebendo ou não, eu acabo perseguindo aquilo. Está comigo, Angélica? Tá? Ou você está em Nárnia? Não. Ela tá, mas ela tá... Não, eu olhei para a Angélica olhou para mim e ela está assim, ó. Ela tá processando. Cadê? É sabor Nárnia. É sabor de Nárnia. Tudo bem? Faz sentido ou não? Então, como Deus pode fazer você prosperar se você crer que o dinheiro é sujo? Como Deus pode te dar uma vida sexual plena se você crê que o sexo é sujo? Como o Senhor pode te dar uma velhice boa se você acha que a velhice é uma desgraça? A velhice a gente vai falar ainda. Ou saúde. Eu não vou poder viver além daquilo que eu creio que exista. Eu não vou poder caminhar em coisas que eu não acredito. Eu já disse aqui para vocês que Deus não é limitador, Deus não tem limites, mas o agir de Deus na minha vida é limitado ao que eu creio que Ele pode fazer ou não. Então, se eu não creio que Ele pode fazer, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Segunda que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos com um grupo visitar a Igreja Vida Triunfante. É uma igreja que já passou pelo estágio que nós estamos. Hoje é uma igreja que tem quase 1000 pessoas, que tem uma organização bonita de se ver. Eu quero muito que vocês conheçam as salas do Ministério Infantil, porque eu acho que isso inspira a gente, entende? A gente é inspirado, vai lá e vê, olha, gente, olha que legal, tal. E aí, a gente pode, olha que coisa interessante, se tem uma crença limitante, alguém pode olhar e falar assim, não, mas isso nunca vai acontecer lá. Não, olha quanto eles gastaram aqui. Daí você vai lá, olha, pensa bem. Nós colocamos o primeiro ar-condicionado aqui. Nós vamos pôr mais aparelhos, em nome de Jesus. Nós vamos colocar forro, vai fechar aquilo, tudo. Maravilha. Vamos ter banheiro mais bonito que de shopping. Tá. Daí, mas olha a mente. Isso eu estou falando porque eu já ouvi, tá, gente? Eu já ouvi aqui, agora. Não há 10 anos atrás, agora. Pois já. Nossa, pastor, a gente tem que ver a conta de luz. Não estou dizendo que a conta de luz, a gente não vai deixar o ar-condicionado 24 horas por dia ligado. Mas você percebe uma mente limitante, você percebe uma crença limitante, você percebe que é uma mentalidade de pobreza. Percebe não? É a mesma coisa, imagina que a gente está andando tudo numa caravana, a gente está andando aqui, eu já falei isso, a gente passa por uma mansão linda. E a gente fala assim, nossa, olha que mansão linda, imagina, Leandrão, você numa casa dessa, daí imagina, se tiver alguém com mente limitante, aí fala assim, Deus que me livre, pensou limpar uma casa dessa? Gente, você imagina você ter uma mansão que custa 2, 3, 4, 5 milhões. Amarela ainda.
5 milhões. Você não vai ter dinheiro para comprar ou para pagar alguém para te ajudar a limpar a casa. Então, se eu chegar nisso um dia, é porque quando eu chegar lá, eu vou ter... Ou, por exemplo, Deus te dar condições de ter um carro que custa 800 mil reais. Não, Deus que me livre. Sabe quanto que é o IPVA de um carro desse? Daí, olha a outra mente imitando. Não, mas para que ter um carro caro assim? Não precisa ter um carro caro. Olha só, não estou dizendo que vai ter ou que não vai ter. Só que aí a gente tem que pegar alguns textos da Bíblia e passar em Rorex. Entende não? Daí você vai ver o texto da Bíblia, Deus dizendo para Salomão, te darei riquezas. Te darei riquezas, mais do que um homem pode imaginar. Porque você pediu a mim sabedoria, eu te darei riquezas. Daí você vê, Jó era o homem mais rico da sua época. Você vai ver um monte de personagens. O que eu quero dizer? Deus não tem problema com riqueza, mas talvez você tenha. E aí você não pode desfrutar do que Deus tem para você. É uma coisa diferente, né? A pessoa tem problema de riqueza, então tem problema com o próprio Deus, que é o dono de tudo. Mas isso que você está falando é uma incoerência, mas assim, em nome de Jesus, que todos os nossos olhos sejam abertos. De uma maneira geral, você e eu temos crenças limitantes, mas nós não as percebemos. Então, quando se tem uma crença limitante, um detalhe que se eu estiver errado, os psicólogos me corrijam. Os terapeutas, os psicólogos, um bom psicólogo, ele tem técnica para nos ajudar a que percebamos a nós mesmos. Então, eles vão ver as crenças limitantes que nós temos e eles, com técnicas, vão nos conduzindo para que a gente perceba. Estou errado ou não? Oi? Não sei os termos técnicos, mas sim, eu não percebo. Quando o cara vai lá, ele fala assim, ou uma mulher vai lá e fala assim, não consigo ter um relacionamento duradouro. Essa pessoa vai dar sempre o quê para um terapeuta, para um médico? Os sintomas. Eu não consigo lidar com a minha família. Ele vai falar sempre uma dor, uma situação. De repente o problema está lá, ou então vai lá assim, meu marido é não sei o quê. Daí vai descobrir, puxa vida, eu que não consigo. E eles vão fazer isso. Mas da mesma maneira, espiritualmente falando, às vezes isso está em nós, é incoerente. Por exemplo, uma pessoa que não consegue ter um relacionamento duradouro, que só faz escolhas erradas. Você tem algum amigo, ou já teve algum amigo, que só escolhe traia para a sua vida? E às vezes essa pessoa é uma pessoa boa, mas só consegue escolher um troço para a vida que você fala assim, não acredito. Você largou aquilo ruim e pegou esse pior. Daí depois os terapeutas corrigem. Felicidade. Frases. Deixa eu pegar as frases que eu tenho aqui anotado. Felicidade é passageira, não se ilude não, viu? Está muito bem, mas não se ilude não. Felicidade é passageira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tendo saúde tá bom. Feliz nos negócios, infeliz no amor. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Oi? Felicidade de pobre dura pouco. Bom, primeiro que eu não sou pobre. Eu sou rico em Deus. Né? Primeiro que eu sou rico em Deus. Né? Mas você está entendendo? Faz sentido ou não? Ou, por exemplo, não estou falando de dinheiro, mas uma questão assim, eu não sei se acontece com você, mas às vezes em casa a gente repetia isso. Isso não é para nós, não. Às vezes vinha uma coisa que era além da nossa realidade financeira nesse momento, às vezes, amor, vamos fazer, quem sabe, imagina, fazer uma viagem, isso aqui, isso não é pra gente, não. Tipo assim, isso não é pra gente. Talvez eu não tenha recurso hoje, mas por que não é pra mim? Por que eu não posso viver isso daí? Por que amanhã, depois eu não posso?
né? E às vezes a gente fica assim, quantas vezes você já falou para o amigo, a gente que é pobre? Você já repetiu isso? Às vezes você repetiu para alguém no serviço. Não, a gente que é pobre, não sei o quê. Então nós estamos profetizando, estamos liberando o tempo todo coisas. É claro, irmãos, que eu não estou falando aqui de confissão positiva. Não quero falar, por exemplo, do livro O Segredo, que quem sabe do que eu estou falando. O livro O Segredo é um livro de autoajuda que fala que você atrai o que você acredita. Então é um segredo. Não estou falando isso. Talvez eles pegaram até meias verdades da palavra e está tudo bem. Eu estou falando de valores que Deus disse que eu sou. Ora, se eu sou filho de Deus, se eu sou filho do rei, isso não pode ser comigo. Sabe aquilo que eu falei o ano passado várias vezes? Eu não posso aceitar uma vida menor do que o que Deus tem para mim. Isso não é só idiotice, não é só negligência, isso é desobediência. Faz sentido? Você está olhando muito sério para mim, Fernando. Aí eu gosto mais quando você sorri. Muito bem. Amém? Então, a questão da felicidade. Gente, Deus tem uma vida boa para nós. E felicidade não é não ter problemas. A Bíblia deixa muito claro isso. As bem-aventuranças são felicidades, né? Mais que feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Olha, pessoa mais do que feliz é aquele que é o pacificador, é o que é o manso. Gente, escute só, alegria é passageira. A Bíblia fala, alegre com os que se alegram e chorem com os que choram. Então a gente vai ter alegria e vai ter tristeza, choro, isso faz parte da vida. Mas a nossa vida, isso que parece que a Bíblia está dizendo, a nossa vida não é definida por alegria e tristeza. A nossa vida é definida por uma felicidade que é baseada numa convicção. Eu sou feliz, eu sou filho de Deus. Uma satisfação plena além disso, que supera essas coisas. É o que a Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento humano. É um estado de paz que não tem um raciocínio humano capaz de entender. Deus tem isso para você, Deus tem isso para mim. Então, será que Deus quer ver você infeliz? Nós estamos indo, por exemplo, para onde está a velhice. Velhice. Ah, velhice é uma doença. Envelheceu, acabou. Ah, ser velho é ruim. Daqui a 8 anos eu sou 60, irmão. Mas, e com 60 eu vou feliz fazer minha carteirinha para estacionar perto. Feliz da vida. Se você acredita, irmãos, você está brigando com uma coisa que você vai passar. Eu não estou dizendo que, sabe, que eu quero, com todo respeito a qualquer pessoa, eu tenho amigos que têm a minha idade, que parece que já tem 60 e poucos. Eu fico me achando, fico todo feliz, né? Quando chego no lugar, esses dias, tempo atrás, fui na ótica e fazer os óculos, né? Daí tinha o homem lá, que eu acho que era o dono, a mulher dele, a funcionária. Daí a moça, preenche a ficha aqui, quantos anos o senhor tem? Eu falei minha idade, né? Se fosse hoje, ó, tem 51. A hora que eu falei isso, os 3 fizeram assim. 51, eu disse 51. Daí ele falou assim, você tem a minha idade. Só que sem brincadeira, irmãos, ele parecia assim, 65 a 70. E não estou criticando, nem fazendo, só estou brincando aqui com vocês. Gordo, careca e barba de mendigo. Entendeu? Pô, barba tá arrumadinho, tá delineado, tá passolinho, tá cheiroso. Barba dizem alguns que é a maquiagem do homem e tal. Oh, belezinha, daqui a pouco. Você está entendendo ou não? Faz a barba, arruma o cabelo e tal. Tem sei lá se a questão do cabelo, mas sabe, o cara tava largado. Daí alguém falou, não, você não parece que tem 50. Você, eu fico me achando, fico feliz. Poxa, que bom, graças a Deus.
Né? Não, eu quero... Oi? Pois é. Fala, Angélica. Eu fui essa semana, eu marquei um endócrino, que eu estava conversando quinta-feira passada com uma pessoa que me convenceu a passar no endócrino. Aí eu cheguei lá e as senhoras conversando, aí eu falei a gente conversando sobre velhice. Não tem como, né? Parou, você tá na minha... Eu falei pra ela assim, Dói onde? eu tô gostando tanto de envelhecer porque eu olho no espelho e essa pelinha aqui. Lógico, se eu tivesse dinheiro, né, e não tivesse coragem, a gente faz aplica, faz, né? Mas eu falo assim, Deus me deu eu falei pra ela assim, Deus me deu graça. Eu nasci, eu tô envelhecendo, então eu tô passando por um processo, eu tô aqui ainda e eu tô vendo muita coisa, e eu tô envelhecendo e eu paro pra olhar, acho tão legal. Outro dia eu vi uma senhora com o cabelo todo grisado, eu falei, senhor, deixa eu assim, sabe? A senhora bonita, andando. Eu falei, senhora, é assim que eu quero, é envelhecer gostoso, eu tô... Tá de curtindo a verdade, fase. Parabéns. É outra mente, você vai... Nossa, é muito legal. Não sei, mas não parece... Não parece... mas não parece... Não parece O quê? um testemunho de uma pessoa feliz? Vamos conversar depois. Não é dela não, aquela ali que tá falando. Então, Bia, mas ó uma coisa interessante, a gente tá fazendo umas brincadeiras... Tiago, eu aceito. Mas a gente tá fazendo as brincadeiras aqui... Pode falar. Não, tá ótimo, você é demais, viu? Não, perfeito. Cabelo branco. Não, perfeito. Já tô pensando, já falei pro Thiago fazer um investimento. Não, tá jóia. Fica em paz. O pessoal que fala. Esses dias eu vi alguém falando, eu vi uma pastora respondendo perguntas lá, muito engraçado. Alguém perguntou para ela assim: pastora, monjaro é pecado? Porque eu acho que ficar colocando essas coisas no corpo que Deus fez, tal. Daí ela pegou assim e falou assim: irmã, você acha que Deus te fez desse jeito aí? Achei muito bom. Assim, você tem certeza que você acha que Deus te fez desse jeito? Isso é coisa. Mas vamos voltar. Glória a Deus. Não, envelhecer bem, esse é o ponto. Envelhecer bem. Bem. Olha lá. Passaporte, tá bom. O profeta que é crente quer ir para a palavra. Vamos para a palavra, vamos. Chega de nossas palavras, por favor. Provérbios 16:31. A coroa dos idosos são os seus muitos anos, e a sua glória são os seus cabelos brancos. Oh, meu Deus! Essa parte final eu não sei, eu não tenho cabelo. Ok. Nunca vou saber. Aqui, sucesso. Não, sucesso é perigoso, isso gera inveja. Não, pessoas bem-sucedidas geram inveja. Sucesso hoje, falência amanhã. Feliz nos negócios, triste no amor. Irmãos, deixa o Espírito ministrar um coração. Às vezes eu estou falando alguma coisa aqui que você diga, não, isso não, comigo está tranquilo, e o outro tem. Então eu quero que você imagine, tem uma imagem que eu vejo se eu trago semana que vem. Vocês conseguem imaginar aqui, se eu colocar em cima um tonel de madeira, consegue imaginar um tonel de madeira? Vocês sabem como é feito um tonel, ele é feito de várias madeiras assim. Ok, como se fosse um vaso ali, só que ele está meio abertinho, fechado, sem tampa. Ele precisa dos anéis que travam ele por fora, não é isso? Os anéis e tal. Pense que cada uma dessas madeiras são as nossas crenças sobre saúde, sexo, dinheiro, felicidade, velhice, sucesso, amor e tantas outras. Mas eu quero que você imagine que esse vaso é disso. E a altura dessas madeiras é a altura do meu entendimento, da minha crença.
Então, talvez, com respeito a amor, felicidade, a madeira é dessa altura. Então, as madeiras, eu estou propondo um vaso que as madeiras que são colocadas não são da mesma altura. Estão entendendo ou não? Mas vamos pensar que a questão da saúde na minha vida é a madeira mais baixinha. E esse vaso sou eu. E é o vaso onde Deus quer derramar o azeite, o Espírito. A menor madeira será o limite do que Deus quer fazer na sua vida. Você está entendendo ou não? Não importa se todas as outras na sua vida você tem 100%, assim, uma crença assim, aquela que é limitante vai travar o seu crescimento. Porque por mais que você tenha as outras, essa vai ser o seu limitador daquilo que Deus quer te colocar. Não é forte isso, Angélica? Você acha que alguém na vida, tirando Jesus, viveu uma vida plena em todos os sentidos? Olha, é uma ótima pergunta. Se alguém viveu uma vida plena. Eu acho que muitos, até hoje existem pessoas que rompem e que vivem uma vida bem próxima. Eu acho que tem. Eu acho que tem pessoas assim, e pleno não quer dizer assim, por exemplo, que todas vão ser ricas, que todas... eu acho que tem. Mas se a gente fosse olhar para a Bíblia, exemplos para mim é Enoque. Eu vejo assim, Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Agora, só um exemplo sobre essas questões limitantes. Deixa eu dar um exemplo muito interessante. Moisés. Moisés, com certeza na Bíblia, é um dos personagens que teve uma das maiores intimidades com Deus. A Bíblia fala, Deus dá testemunho de Moisés. Olha o que Moisés diz: com os profetas falo por sonhos, por visões, mas Moisés eu falo face a face, como quem fala com um amigo. Moisés teve discussões com Deus sobre o povo. Moisés disse: Senhor, eu quero te ver. E Deus falou assim: olha, eu vou te esconder atrás da fenda da rocha. Toda aquela história. Moisés era um cara que ia para o monte e trouxe a tábua da lei. Esse homem ele tinha uma crença limitante com respeito à administração e gestão de pessoas. A Bíblia vai contar que ele reuniu o povo estava todo no deserto, ele passava de manhã até a noite julgando a causa de se estima. A estimativa é que o povo que saiu do Egito e que ficou andando no deserto pode ter chegado a 2 milhões de pessoas. Era muita gente, não é assim? 2 milhões de pessoas 3 São José dos Campos e mais um pouquinho. Tudo morando. Então, imagina, só Moisés julgava. Daí todo mundo que tinha causas, sem causa de uma roupa que foi furtada, causas, ele era juiz, entendeu? Ele julgava tanto a causa da galinha, quanto a causa da pessoa que morreu e deixou herança. Daí um dia o Jetro, que era o sogro dele, veio visitá-lo e viu o que acontecia. O sogro dele falou assim: Moisés, vem cá, você vai morrer e o povo vai morrer. O que você está fazendo está muito errado. Como assim? Moisés, coloca juízes sobre 1000. Coloca debaixo de 1000 juiz sobre 500. Debaixo de 500 juiz sobre 100, juiz sobre 50. Então, um grupo de 50 tem lá uma causa, aquele que julga. Se ele não puder julgar, o outro julga. Se ele não puder julgar, o outro julga. Se ele não puder julgar, o outro julga. E só vai chegar para você as causas que nenhum deles pode julgar. Daí o que Moisés fez? E isso eu acho muito legal de Moisés. Moisés teve a humildade de aceitar o conselho. E nas nossas palavras ele pensou: meu Deus, que crença limitadora eu tenho, hein? Até agora, olha como eu andava limitado. E sabe o que Moisés falou? Eu que estou dizendo, Moisés falou: obrigado, Deus, por ter usado meu sogro para me aconselhar. Agora, olha se Moisés fosse um cara orgulhoso. Ah, Jetro, quem você está pensando que você é? Eu que subo para o monte e Deus fala cara a cara comigo, ó.
Eu sou o cara. A música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, é sobre a minha pessoa. Entendeu? Eu falo com Deus face a face. Você acha que você pode me ensinar? Se isso fosse importante, Deus teria falado comigo. Porque tem gente que é assim, né? Só acredita se Deus falar, não acredita no conselho de um pastor, não acredita no conselho de um irmão maduro, no conselho de uma irmã que está na palavra. Mas Moisés creu e aquilo foi uma bênção para Israel. Um homem com uma crença no sobrenatural aqui, mas com uma crença na administração aqui. Você conhece alguém assim? Às vezes é assim, às vezes é invertido. Vamos ir para os outros. Dá para a gente passar mais 5 minutinhos e falar dos outros dois, amor e Deus? Pode ser? Amor é uma ilusão. Quem ama sofre. Não, pastor, como diz os hinos da irmã Marília Mendonça, entendeu? Os hinos da irmã Marília Mendonça tá lá falando, né? Não, eu estou sofrendo, negócio tal, né? Ninguém, não tem essa aí, ninguém vai sofrer sozinho, é? Que música, tal. Né? E assim, sertanejo doído, né? Outro dia eu falei para um pastor assim, não, porque eu não gosto de sertanejo, é tudo sofrência. Eu gosto de sertanejo, mas não gosto de sofrência. Eu gosto das músicas sertanejas, são felizes, ué. Não pode gostar de uma música sertaneja feliz? Tem música sertaneja feliz, né? Agora, não, tem, até que tem. Não, a maioria é sofrendo, né? Sobre seu amor ainda é tudo, aquele Jesus. Mas deixa eu dizer, vamos voltar aqui, irmãos. O amor de Deus. Tá acabando a bateria, nós estamos aprendendo a usar esse negócio aí. Vê lá, pastor. Se acabar a bateria. A Karine já está dizendo que acabou, tá, gente? Muito bem. Irmãos, a Bíblia diz que o amor incondicional é o que vai nos libertar de fato das coisas. Então nós precisamos entender esses processos. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim. Acho que o amor é tranquilo para a gente entender. Então eu queria ir por último, que o último também é tranquilo. Entre aspas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos experimentado, visto quantos filhos de Deus que no fundo creem que Deus é um policial com cacetete na mão. Mas quantos têm ainda que veem Deus como um agente punidor da justiça? E as pessoas, quantas vezes eu escuto coisas assim, acontece alguma coisa ruim na vida de alguém, como eu escuto as pessoas dizer assim, Deus pesou a mão. Quem que sabe? Quem já ouviu coisa assim? Deus pesou a mão. Às vezes o cara, sei lá, teve um acidente de carro ou teve uma doença, porque está em pecado. Deus pesou a mão. Irmãos, em nome de Jesus, se Deus fosse pesar a mão em todo mundo que peca, irmão, já estava todo mundo exterminado. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não tivesse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nós já tínhamos sido consumidos. Esse é o fato. Você acha que alguém pode sobreviver se Deus pesar a mão em alguém? Irmãos, não. Sim, mas escute só, Angélica. Às vezes tem coisas que eu digo aqui, eu vou repetir o que eu já falei aqui algumas vezes agora. Por exemplo, quando eu digo para você, às vezes você diz, não, realmente não condiz. Mas não é uma coisa que a gente faz de uma maneira pensada. Deixa eu dar um exemplo que é o mais simples do mundo. Quem tem medo de barata? Não. Pense. Não, deixa o Espírito falar no seu coração. Deixa o Espírito falar no nosso coração. Deixa o Espírito falar, escute, olha que é sério.
Se você for pensar na questão lógica, faz sentido? Não faz. Amor, mas para homem é pior, né, amor? Não, isso, deixa o Espírito ministrar no seu coração para... Não, deixa o Espírito ministrar no seu coração para eu terminar aqui. Deixa eu terminar, gente, deixa eu terminar. Ó, existe lógica. Um bicho que é incapaz de me fazer mal. Ele não pode matar, ele não tem veneno, ele não tem ferrão, ele não pica, não. Ah, mas eu tenho... Ok, eu não estou discutindo o seu sentimento, eu não estou dizendo que não é justo, que não é válido, eu não quero diminuir a dor de ninguém, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que é uma crença que você ou alguém tem que não tem lógica. E daí quando a gente fala de uma coisa que a gente entende, a gente fala, então, apóstolo, não tem lógica o cara não crer em Deus assim. Assim como não tem lógica, você tem medo de barata. Assim como não tem lógica, o outro que não rompeu naquela área. Porque quando a gente pensa assim, primeiro, a gente... como é afetividade, como é que a gente tem sensibilidade com o outro? Como é que é a palavra? Empatia, em primeiro lugar. E segundo, é a gente ter uma consciência que a gente precisa de ajuda. Que a gente precisa de ajuda para se perceber e para romper nisso ou em outras coisas. É disso que estamos falando. Então, vamos pensar. Normalmente, lembra que eu falei no outro slide lá? Deixa eu ver aqui onde está o outro slide. Aqui, ó. Normalmente, vamos pensar assim, onde Satanás começou a destruir quem a gente era? Lá na infância. Deixa você ver o que Deus vai fazer por você. Mente para você ver o que Deus vai fazer com você. E aquilo vai gerando naquela criança um sentimento seguinte, ó, Deus vai me punir, Deus é quem pune. Daí a gente chega na igreja e vai dizer assim, Deus é pai. Daí aquela pessoa teve um pai que foi um carrasco, um pai que espancava, um pai que abusou com palavras, com violência física, com violência sexual. Daí você vai ter que ensinar para aquela moça que foi abusada pelo pai que Deus é pai. Você chega na igreja e nem fala, o pastor vai ficar bravo com você. Por exemplo, mas você está entendendo? Agora, quando começou isso, nós já falamos do medo de barata aqui, é que o pai ou a mãe tinha medo... Pois é, mas é alguma coisa que a gente não achou o que é ainda aqui. Mas não tem nenhuma bateria ligada. Não, nada ligado. Vamos lá, tudo bem? Vocês estão entendendo? Deixa o Espírito ministrar no coração de vocês, para que haja rompimento em nossa vida. 3 slides para a gente encerrar. Leiam para mim, por favor. Pequenas mudanças definem grandes destinos. A pior barreira para viver o novo de Deus é pensar que as coisas não mudam. Ok? A pior barreira para viver o novo de Deus é pensar que as coisas não mudam. Leiam isso daí. Através do sobrenatural, você pode viajar a qualquer parte e pode, inclusive, viajar no tempo. Isso eu vou falar da fé e da oração. Isso eu vou falar semana que vem. E eu não tirei de livro não, irmão. Vamos lá, Bia. Irmãos, nós vamos falar muito, talvez, se o Senhor nos permitir, terça que vem, sobre essa questão sobrenatural. Como... Oi? Ah, não, perdão. Terça que vem é feriado, no outro. Tá bom? Deixa eu ver só o último slide, depois a gente volta nesse para encerrar. Na próxima aula, por assim dizer... Aqui eu só não mudei a figurinha aqui era outra. Era a figurinha que eu tinha colocado lá em casa, que eu separei, era alguém montando um Lego assim. Leia isso daqui, então, por favor. Você não pode mudar o que não pode mudar, mas pode ressignificar, pode mudar sua percepção. Vou terminar com um testemunho. Esse testemunho está descrito no livro Cura Interior. É um livro bem antigo, acho que da década de 80, 90. Não é. Mas olha um testemunho muito interessante.
O pastor conta de uma irmã que ele ministrava cura interior nas igrejas, e é um testemunho de uma irmã. O autor do livro conta de uma irmã que ele ministrou. Essa irmã tinha um problema muito sério com a paternidade. Ela tinha um problema com o pai, que já tinha, não sei se o pai tinha falecido, mas tinha um problema com a paternidade. E ela tinha um trauma grande, porque assim, ela, quando criança, ela gostava de jogar futebol. E era meio molecona, mas ela não era sapatão, não. Era só uma menina que gostava de futebol. Mas pensa isso há 40 anos atrás, tal. E ela, às vezes, se escondia, corria para brincar de futebol. E um dia, o pai dela pegou, e o pai dela não gostava, e chamava a atenção dela. Um dia, o pai dela pegou ela jogando futebol na frente da casa lá, e bateu nela na frente dos coleguinhas, trouxe ela para dentro de casa e espancou, assim, quase que espancou ela. Que isso não era coisa de menina e tal, porque ela nunca... E falou um monte de absurdo na mente dela. E ela foi crescendo com aquilo, ela cresceu com aquilo. Então ela amava Deus, mas ela não conseguia ver Jesus, não conseguia ver Deus como um pai, ela não conseguia perdoar o pai. Era um monte de bagunça relacionada a isso. Então ela tinha um evento traumático que era muito claro ali, né? Que era um marcador de tempo nela. E aí na pregação tal, ela veio para Apelo e depois teve um tempo de ministração particular, lá que o pastor conseguiu um tempo de ministração para ela. E falou, vamos orar. E quando eles estavam orando, Deus deu a ela uma visão. Deus mostrou para ela, pois ela, num campo de futebol, Jesus, ela encontrou com Jesus, e Jesus estava esperando ela num campo de futebol. Jesus tinha uma bola na mão. Ela chegou perto assim, Jesus, vem aqui, filha. Falou para ela assim, eu sempre quis jogar bola com você. Pôs a bola no pênalti assim e foi pro gol. E pediu para ela chutar. E aí aquela visão, ela voltou e aquilo houve um rompimento para a vida dela. Sabe, irmãos, nesse caso é um testemunho muito claro, muito evidente, muito específico. Mas quantas coisas na nossa vida estão nos impedindo de viver o sobrenatural de Deus? Eu fico pensando aqui na nossa igreja, quando nós entendermos todos os processos, quem pode segurar uma igreja que vai romper e ganhar almas e pessoas para Jesus? Sabe, até essa questão de ganhar almas mesmo, eu creio que é algo que Deus está rompendo na nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja linda, mas nós precisamos ter um coração evangelístico. Talvez tenha algo que precisa romper aí, por isso que Deus está ministrando muito sobre isso. Amém, queridos? Então é disso que nós estamos falando. De coisas que às vezes estão lá dentro, tem coisas que podem ser muito evidentes e coisas que ainda não são evidentes, mas que todas elas venham à tona e que elas sejam tratadas, curadas, para vivermos o extraordinário de Deus. E eu falei que ia ler um texto da Bíblia no final, vou citar o texto. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus aparece para Abraão e fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, que a história de Abraão tem sido a história base para a gente falar aqui. Mas qual é a coisa mais interessante? Ele mudou para viver o extraordinário de Deus, mas qual o mais interessante que eu quero dizer a vocês? Olha o que Deus disse, e você será uma bênção para todas as famílias da terra. Então Deus quer fazer isso conosco. Qual é o propósito? Para que você seja bênção. Não só para que você seja abençoado. Então Deus te colocou no hospital não só para que as pessoas desfrutem do seu serviço ali, mas para que você de fato seja uma bênção. E algo que eu estava orando hoje, quando estava preparando, é assim, qual bênção maior que pode ser de eu apresentar Jesus a essas pessoas e essas pessoas saírem do destino do inferno para o destino eterno com o Senhor?
Não tem bênção maior que eu possa dar a uma pessoa do que oferecer a ela Jesus e ela aceitar Jesus. Melhor que o emprego que eu possa dar para uma pessoa, melhor do que uma terapia que eu possa dar para uma pessoa, melhor do que um ensino que eu possa dar para uma pessoa, melhor do que qualquer coisa. É dar a ela um destino eterno. Então, por que o Senhor quer fazer tudo o que Ele quer fazer conosco? Não apenas para que eu seja abençoado, mas para que eu me torne bênção para todas as famílias da terra. Amém? Vamos ficar em pé, vamos dar graças ao Senhor. Karine, pode orar, por favor? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa aula, obrigado por aprender do Senhor, obrigado a Deus porque o Senhor tem nos levado à quebra de crenças limitantes, ó Pai, de modo que a gente possa ir em caminho, ó Deus, ao extraordinário do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue dando perseverança, persistência às nossas vidas, para que a gente continue não só presentes nessas aulas, como, ó Deus, todas as vezes que estivermos aqui, ó Pai, fazermos parte, ó Deus, disso tudo e assim poder trazer a mudança que é necessária para as nossas vidas com o auxílio do Teu Santo e Poderoso Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, por cada palavra ministrada, ó Deus bendito, pela vida de todos que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Todos sejamos recompensados pelo Senhor através da transformação das nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Tem café do irmão Zé ainda lá. Deixa eu desligar aqui.